Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. E a você que está chegando agora, eu sempre inicio dizendo que continuamos porque diariamente Deus tem nos permitido conversar juntos com Ele. Cremos assim, que Deus, na sua infinita misericórdia, se inclina dos céus para ouvir a nossa oração. Presta atenção em nós como um verdadeiro pai, cuidando dos seus filhos, atentos às suas necessidades, atentos às suas orações. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele tem um prazer imenso, como um pai tem, de que o seu filho, sua filha, busque orientação, busque a sua opinião, busque o seu abraço, busque o seu tempo de atenção. Então, nós estamos aqui como filhos de Deus, nesse momento tão bom, tão importante, para mim em particular, nesta madrugada, todas as madrugadas, eu desligo aqui todo esse meu espaço de estúdio do Madrugada da Paz, na Rede 316, que o Senhor tem me permitido trabalhar, realizar aquilo que sei fazer com muito prazer, com muita responsabilidade, com muito cuidado, da meia-noite às 4 da manhã, de segunda a sábado. É assim que eu tenho vivido as minhas madrugadas, no microfone, falando da graça de Deus, anunciando, desanunciando músicas que glorificam o nome de Jesus Cristo. Então é assim que eu venho quando eu chego aqui com vocês para ler um trechinho da palavra de Deus, ler o devocional presente diário, orarmos juntos. É nessa toada que eu chego aqui, querendo muito que o Senhor da vida fale comigo, fale com cada um de vocês, nos encha da sua presença, nos conduza segundo a sua santa e bendita vontade, porque sabemos que é o melhor estarmos no centro da vontade de Deus. Bora lá? Quem escreveu o devocional de hoje foi Hans Kellert, da cidade de Curitiba, Paraná. Deu como título Compaixão. Baseou-se no livro de Juízes, na Bíblia Sagrada, capítulo 3, do versículo 7 ao 11, que diz assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra a qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, morreu. E aqui o autor do devocional de hoje, o Hans Kellert, ele ainda cita Juízes capítulo 2, versículo 16, que diz, então, o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Isso valeu para o povo de Israel e também vale para hoje. Deus não quer prejudicar ninguém. O prejuízo corre por conta das atitudes do próprio indivíduo ou por causa de outros envolvidos. Porém, o Eterno tem compaixão das pessoas e a sua misericórdia é algo que não merecemos naturalmente. Mas a partir do momento em que assumimos um compromisso com o Senhor, passamos a experimentá-la novamente a cada manhã. É possível ver isso claramente em toda a história do povo de Israel. Por mais que os israelitas fizessem coisas que traziam a ira de Deus sobre eles e dessa forma sofriam as consequências de seus atos, esse mesmo povo clamava ao Senhor, que tinha compaixão e o ajudava a ser liberto de seus opressores. Isso fica bem claro na leitura de hoje, por todo o livro de Juízes e nos demais livros da Bíblia que relatam toda a história do povo de Israel. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava,
Esqueceram-se dele e passaram a adorar outros deuses. Assim a ira do Eterno se acendeu contra eles. Foram atacados pelos inimigos, mas o povo clamou ao Senhor e ele atendeu ao seu clamor. Levantou Otoniel para libertá-lo e, por fim, Deus entregou os oponentes nas mãos desse juiz. E você? Tem se esquecido de Deus? Desviou-se dos seus caminhos? Afastou-se dele? Não procura mais a comunhão com o soberano? Se você está em alguma dessas situações, volta para o Senhor, clame a Ele por sua misericórdia e com certeza haverá perdão e renovação da comunhão com o Eterno. Mas tudo isso depende de você. Deus é justo e compassivo, amoroso e perdoador, mas também é um pai que disciplina a quem ama, justamente porque quer ver seus filhos de volta ao convívio e à comunhão com Ele. Cuide-se para não se afastar do Senhor. Lembre-se, Deus ama você. Louvado seja Deus por sua compaixão e misericórdia para conosco. Aleluia. Ó Senhor, bendito seja o teu nome que tem nos permitido todos os dias nos assentar aos seus pés e falar com o Senhor. Falar daquilo que está no nosso coração, e o Senhor sabe exatamente o que está no coração de cada um de nós aqui. O Senhor sabe o que é que nos preocupa, o que é que nos gera ansiedade, o que é que nos traz um certo conforto, o que é que nos traz a tranquilidade neste dia. E, primeiramente, o privilégio de estarmos aos teus pés, nesta liberdade aqui no nosso país. Eu tenho salientado isso, que nós não somos homens e mulheres perseguidos porque cremos em Jesus Cristo. Claro que às vezes numa situação alguém nos discrimina porque somos cristãos, porque somos crentes em Jesus Cristo, cremos em Jesus como Senhor, como Salvador, como teu Filho, como aquele que morreu na cruz por nós. Mas isso é algo que nós, em Ti, podemos levar no dia a dia com sabedoria, até expressarmos amor, misericórdia por essa pessoa que, às vezes, através de uma palavra, de uma atitude, nos discrimina, para que possamos resgatá-la para o Senhor, tendo uma atitude de sensatez, de misericórdia, de graça. Mas quantos queridos estão em países que, declaradamente, eles são mortos, são perseguidos porque querem falar com o Senhor, porque confiam as suas vidas às suas mãos, confiam as suas famílias sob o teu cuidado. Essas terras em que têm sido bombardeadas literalmente, quantos servos teus estão ali e estão clamando por socorro, por ajuda, por um novo tempo. Em nome de Jesus Cristo, que o teu olhar seja de uma forma especial sobre estas terras, esses países que estão em guerra. Cesse essas terras, Pai. Eu sei que a tua permissão em que tudo isso aconteça, porque tu és soberano, há propósitos santos e eternos, Deus de amor, que esses propósitos sejam abreviados e que os teus filhos sejam resgatados de tudo isso, seja finalizado todo esse sofrimento dos teus filhos do jeito que o Senhor sabe que é o melhor ser finalizado, em nome de Jesus Cristo. E a nós aqui, Deus bendito, nesta sexta-feira, queremos viver na tua presença, queremos trabalhar, queremos estudar, queremos cuidar da nossa casa, da nossa família, queremos ser vizinhos atenciosos, filhos que cuidam dos seus pais, que honram a tua palavra na vida dos pais, que honram a tua palavra na vida dos sogros, dos netos, das noras, dos genros, dos sogros. Novamente eu digo, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a sermos luz, a sermos sal, a sermos aquela lâmpada que está faltando, aquele luzeiro para o caminho de quem anda na escuridão, de quem está perdido nessa vida, para quem não sabe que caminho seguir, quanto a um contexto familiar, quanto a um contexto profissional, um contexto ministerial. Em nome de Jesus Cristo, que nós tenhamos uma boa palavra no dia de hoje para quem precisar desta boa palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos homens e mulheres que têm compaixão para com o próximo, assim como o Senhor teve das nossas vidas, enviando Jesus Cristo para morrer no lugar de cada um de nós, e uma morte que teve todo um significado,
que marcou a humanidade, o antes e o depois do Senhor Jesus Cristo, uma morte que marcou a nossa história, uma morte que nos levou para o inferno, para o Hades, onde já estávamos perdidos. O Senhor nos resgatou dali, nos trazendo a um novo tempo, e nós viemos juntamente com Jesus Cristo, e nós queremos nos manter neste caminho que é o próprio Jesus. Nós precisamos que o Senhor nos fortaleça nele, nos desafie diariamente a lermos as tuas santas escrituras, nos leve no dia de hoje a reservarmos um tempo de leitura da tua palavra, de absorvermos a essência dela, de ser de verdade um alimento, uma vitamina para a nossa fé, para que o abrir da nossa boca seja abençoador, transformador, dentro de casa, fora de casa, em nome de Jesus Cristo. O Senhor sabe das nossas lutas no dia a dia, dos nossos desafios, das nossas limitações de toda a ordem. Ó Espírito Santo, intervenha, nos capacite, nos dê estrutura para viver o que o Senhor tem para nós hoje, em vitória. A vitória que é aquela que expressa que somos servos do Altíssimo e aquilo que realizamos é abençoador para nossa casa e para a casa de quem está envolvido no nosso dia, em nome de Jesus Cristo. É isso. Eu estou dizendo aqui daquilo que eu nem sei o que viverei, do que viveremos, eu não sei, Pai, o Senhor sabe, mas esse é o desejo do nosso coração, que tenhamos o Senhor Jesus Cristo como centro do nosso dia, como referência de tudo que realizarmos, que o Senhor seja bendito, que o Senhor se alegre com as nossas decisões, que o Senhor vá comigo, com meus irmãos, no trânsito da cidade que vivemos, no caminho que seguirmos hoje, cada um no seu estado, pensando em Brasil, cada um no seu país, pensando fora do Brasil, cada um no seu contexto familiar, cada um na sua necessidade em particular. O Senhor sabe, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe do que carecemos hoje, Deus eterno, ó Pai. O Senhor sabe do que carecemos hoje. Cada um tem uma necessidade em destaque. Ouve o coração de cada um, Pai. Ouve o clamor de cada um dos meus irmãos. Ajude-os a chegar onde eles precisam chegar, bendizendo o teu nome, reconhecendo a tua interferência, reconhecendo o teu Espírito Santo à frente, em nome de Jesus Cristo, experimentando a tua palavra que diz que bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias. Aleluia. Não permita que desfaleçamos no caminho, não deixa nenhum irmão, nenhuma irmã aqui parar, desanimar, não. A guerra para alguns tem sido mais ferrenha, mais desafiadora, para outros menos, mas nem por isso elas não existem. Elas existem na medida que o Senhor tem permitido que elas aconteçam. Por isso, nós olhamos para tantos dos teus servos na Bíblia, olhamos para José, olhamos para Jó, olhamos para Abraão, olhamos para Moisés, olhamos para o próprio Jesus aqui caminhando entre nós, olhamos para os seus discípulos, olhamos para aquela mãe que foi pedir socorro para o seu filho que estava morto, estava carecendo da intervenção do Deus eterno. Pai querido, aquela mulher que estava com aquela hemorragia há tanto tempo, ela confiou que tocando no Senhor tudo passaria, tudo cessaria. Que nós tenhamos a fé destas pessoas descritas na tua palavra, Senhor, de sermos sarados, de sermos curados, de passarmos a viver um novo tempo debaixo das tuas asas como verdadeiros pintinhos protegidos pela galinha, sendo fortificados pelo Senhor, para que toda e qualquer situação seja vivenciada, mostrando, representando ali o teu poder, a tua misericórdia, a tua força em nós e através de nós. Vem conosco, Pai. Vem conosco e abra os nossos olhos para vermos o Senhor. Destampe os nossos ouvidos para ouvirmos a voz do nosso pastor, o Senhor da nossa vida, o pastor de ovelhas que somos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, nos perdoando os pecados, nos ajudando a não cometê-los novamente. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, essa é a nossa oração neste dia, nesta sexta-feira, para a glória e honra do teu santo nome na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Querido, querida, bora! Que o dia de hoje, o que chegar às suas mãos, você faça com excelência, como se fosse para o Senhor. Ele há de lhe dar um bom dia. Beijos nas suas bochechas. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá, ele vem pra ti. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás.